Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Você já foi enganado por alguém? Você, em alguma situação ou por alguém próximo, você já foi enganado? Te passaram a perna? Ou você conhece alguém próximo que já foi enganado? No episódio de hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, porque um dos desejos que Jesus tem para que sejamos maduros espiritualmente é para que não sejamos enganados. Tem pessoas que vivem sendo enganadas e hoje nós vemos um engano muito grande, principalmente no que diz as Escrituras. Então fique comigo até o final desse vídeo. Bom, nessa série nós temos compartilhado sobre a importância da maturidade espiritual. Hoje, em especial, falando sobre ser enganado, sobre não viver sendo enganados, nós precisamos entender primeiro em relação a quê? Claro que existem diversas áreas da nossa vida que a gente pode correr esse risco, tanto na área financeira, quanto na área emocional, entre tantas outras áreas. Mas em específico, hoje eu quero falar sobre como não viver sendo enganado na área espiritual, em relação à Bíblia. Porque nós temos ouvido e visto muitas inverdades, muitas heresias, muitas distorções do Evangelho. E se nós não estivermos ligados, nós seremos enganados. E falando a respeito disso, provavelmente vem à sua mente a seguinte pergunta: mas Felipe, como não ser enganado? Como? Se há tantas pessoas falando, há tantas vozes na internet, tantos vídeos no TikTok, no Instagram, no YouTube, tantas pessoas ensinando. E muitas das vezes parece real. E hoje em dia, mais atualmente, nós vemos até inteligência artificial. Vídeos ali sendo gravados e parece muito real, mas é pura invenção, é pura ficção. E para a gente não ser enganados, o primeiro ponto-chave é aprender da palavra de Deus. É necessário conhecermos a palavra de Deus. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Toda, não uma parte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a Escritura, por completo, serve para nos instruir, para nos dar orientação, para nos dar instrução segundo a vontade de Deus. É necessário que nós possamos aprender e nos aprofundar e criar raízes mesmo na palavra de Deus, para que a gente possa conhecer de fato. Quer ver uma coisa, um exemplo que nos faz entender melhor a respeito disso? Como que você identifica se essa nota aqui é real? Como que você faz para identificar? Se eu te perguntar agora, essa nota aqui é verdadeira ou é falsa? O que você diria? Com base no que você responderia? E uma verdade que nós temos, não só para esse caso específico, mas de uma maneira geral, para nós descobrirmos o que é falso, nós devemos conhecer muito bem o que é verdadeiro. Então, principalmente profissionais que trabalham numa loteria, num banco, em locais onde utilizam ali e veem muito dinheiro no dia a dia, eles conhecem muito bem uma nota verdadeira. Eles sabem os traços, os trejeitos muito bem de uma nota verdadeira. A ponto de, quando bate uma nota falsa na mão, eles logo já identificam de cara. E falam, olha, essa daqui é falsa. E de igual forma, nós precisamos ser assim com a palavra de Deus. Nós precisamos viver dessa maneira. Nós precisamos ser iguais aos crentes de Bereia, em que eles ouviam a palavra
e eles pegavam a Bíblia e conferiam se aquilo que estava falando era verdadeiro. Porque, gente, se a gente não estiver aprofundado, se a gente não conhecer bem o que é verdadeiro, nós seremos facilmente enganados. Terão muitas coisas postadas na internet que nós veremos e que parece Bíblia, parece Evangelho, mas não é. É uma diluição do Evangelho e o Evangelho diluído não tem poder nenhum. Não transforma ninguém. A única coisa que transforma as pessoas é a palavra de Deus. Compreende? Está fazendo sentido? Então, é necessário conhecermos a palavra de Deus. Porque o engano, já desde a época da Bíblia, já era grande e está aumentando cada vez mais. Em Mateus 24, eu gostaria de ler com vocês aqui, quando Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, olha o que ele fala no verso 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Olha só. E no verso 24 também. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Que não só o engano vai aumentar, mas vai chegar num nível tão grande que esses falsos mestres, falsos profetas realizarão milagres e prodígios. E se os eleitos, se o povo de Deus, se a igreja não estiver ligada, se não estiver alicerçada na palavra, será enganado. Seremos enganados. Então, entendeu a importância de nós conhecermos a fundo a palavra de Deus? Está firmada sobre esse alicerce, que é a palavra? Beleza. Mas é necessário não apenas aprendermos a palavra, mas também colocarmos em prática. Porque lá em Tiago vai falar que só se nós somos apenas ouvintes, mas não praticantes, nós estamos enganando a nós mesmos. É um auto-engano. Se nós apenas ouvir a palavra, conhecer, se aprofundar, mas não praticar. É um engano. Então é necessário a gente aprender, mas a gente também praticar. Para que nós não venhamos ser mesmo enganados. Olha só o que diz Lucas 6, versículo 49. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então, queridos, é necessário nós aprendermos e praticarmos a palavra, para que nós não venhamos cair em nenhuma cilada, em nenhum engano. E como nós praticamos? É colocar mesmo tudo aquilo que está sendo aqui aprendido, tudo aquilo que você tem meditado, tudo aquilo que você tem orado, na vivência do seu dia a dia, na sua rotina diária. E falando sobre engano, me fez lembrar sobre um episódio que aconteceu há muitos anos atrás na minha família. Teve um determinado dia em que, de repente, eu estava na escola, eu era bem novo, e minha mãe chega lá chorando, procurando por mim, e eu sem entender muito bem, porque eu estava simplesmente na aula ali, e aí eu ali tentando entender o que tinha acontecido. Depois que ela acalmou, que a gente foi para casa, que naquele momento ela me levou para casa, que eu fui entender melhor, porque ela me contou aquilo que tinha acontecido. Na época, lá na casa dos meus pais, era telefone fixo. E naquela época, já acontecia, né, que hoje em dia a gente vê um número maior disso acontecendo, muitos golpes, principalmente com telefone fixo. E quando eu cheguei em casa eu pude entender melhor, porque naquele dia em específico, minha mãe recebeu um telefonema, lá na casa dos meus pais era telefone fixo na época, em que ela ouviu um cara tentando passar o seguinte golpe, falando que tinha me sequestrado. E aí usou diversas formas lá de enganar minha mãe caiu naquilo e foi desesperada para o colégio. E aí ela chegando lá, viu que eu estava lá, estava bem e ela ficou mais tranquila.
Mas se ela conhecesse melhor a respeito desse tipo de situação, no seguinte sentido, de identificar sinais ali de golpe, de identificar sinais naquela ligação ali de que aquilo era um golpe, ela talvez não ficaria da forma como ela ficou. Então, o que eu quero concluir com vocês aqui nesse vídeo de hoje? Jesus não quer que a gente viva sendo enganado. Lembra que a gente está lendo, a base da nossa série está lá em Efésios 4? Olha só lá no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Jesus não quer que a gente viva enganado, mas para nós não vivermos sendo enganados, nós precisamos ficar expert na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a fundo aquilo que é verdadeiro. E não só conhecer, mas exercer dia após dia, semana após semana, enquanto houver fôlego em nossos pulmões. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva em nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível, para que essa palavra possa alcançar outras vidas, porque aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós, como igreja, possamos juntos viver uma vida alinhados com Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.